Sejam todos bem-vindos a mais um Lepopcast. Aqui, quem está falando com vocês é o Léo. E o Rodrigo. Fala, galera. Tranquilo? Tranquilo, cara. Só curtindo o friozinho aqui, né? É 7h15 da manhã. Tá frio pra caralho. Vocês que estão fora de São Paulo e que nunca tiveram oportunidade de vir pra cá, não existe outono e inverno. Você tem primavera, verão e as outras estações são as 4 estações num dia só. Num dia só, exatamente. Você tem primavera, verão, outono e inverno, tudo num dia só. Pode preparar a blusa, o guarda-chuva, a sunga, né? Tudo no mesmo dia. Óculos de sol, protetor solar. Tudo no mesmo dia. Antes da gente começar esse Lepopcast, nós queremos agradecer muito a vocês, porque agora o Lepopcast está no YouTuner. Olha só, Rodrigo, que firmeza, cara. Tá vendo que maneiro? Tamo indo, né? Tamo indo. Pouquinho a gente chega. Estamos aí no maior agregador de podcasts do Brasil. Você que está nos ouvindo agora pelo YouTuner, muito obrigado por conhecer o Lepopcast. Vai lá no site do Lepop, confira os nossos outros podcasts. Dá uma olhadinha, você vai curtir, eu sei, nós é bacana. Nós é muito gente boa. E agradecer ao pessoal que já tá com a gente há algum tempo e tal. A gente tá muito feliz. Nosso conteúdo de vídeo já está chegando. Estamos trazendo aí um formato mais interessante pra vocês, com algumas coisas novas, algumas cositas más. Vocês vão gostar. Rodrigão, qual que é o nosso tema? Léo, hoje a gente vai conversar um pouco sobre literatura versus cinema. É bem interessante esse tema, né? Que engloba bastante coisa. O pessoal que prefere os filmes, né? Tem aquele pessoal que prefere os livros. E tem aquele pessoal que prefere os dois. Eu gosto de ver os dois, né? É sempre bom ter mais material daquilo que você gosta, né? Exato. Literatura versus cinema, galera. Quem ganha? Quem perde? Quem se importa? Só foi Vocês ótimo. conferem isso agora aqui no Lepopcast. Começando mais esse Lepopcast, literatura versus cinema. Rodrigo, a gente tem aí esse embate, né, da galera que prefere a literatura, a galera que prefere o cinema, a galera que não prefere nenhum dos dois, a galera que prefere os dois. Putz, é difícil dizer, cara, eu fico ali no meio termo, né? Eu acho que algumas coisas são melhores na literatura, algumas outras são melhores no cinema, mas eu acho que, tipo, quanto mais acesso você tiver ao conteúdo, acho que é melhor pro fã. O fã se sente mais respeitado, né? Mais valorizado. Com certeza. Por exemplo, você enriquece, né? Cada vez mais o mundo, né? Minha visão é essa. Vamos lá. Em anime, que eu gosto bastante. Em mangás que eu falo, não, o anime é melhor do que o mangá por causa disso, né? Cada um tem o seu ponto positivo, né? Sim. Você consegue, por exemplo, mangá, você não tem uma trilha sonora, né? Você não tem as vozes que às vezes combinam pra caramba com o personagem, né? Aquela cena que você fica esperando pra ver no anime e fala, não, essa aqui eu quero ver, porque o cara vai reagir dessa forma, eu quero ver como é que vai ser dublado, como é que vai ser a trilha, né, a música, tudo isso, cara. Exato, que é aquela hora do quem você pensa que eu sou, não tem jeito pra Gurren Lagann. Exatamente, no mangá a gente não consegue, né, pô. Não passa toda a emoção que passa no anime, cara. Aí, tá vendo? Você já achou um ponto aí que é muito bom, por isso que enriquece pra caramba, né. Mas tem gente, né, que prefere um lado ou outro, cada um tem seu ponto positivo, né. Uma das coisas que fomenta bastante a
briga aí da literatura versus o cinema é a diferença na história. Sim. Quando você leva alguma coisa pro cinema, você tem que adaptar aquilo. E às vezes não é nem uma questão de adaptação. Às vezes você vê que é mais uma questão de desrespeito mesmo com a obra original. Verdade. Às vezes o diretor ou o roteirista quis passar a visão dele em cima da obra de outra pessoa. Às vezes a visão dele é meio desrespeitosa com a obra. Muda coisas que não tinha necessidade de mudar, coloca coisas que não tinha necessidade de colocar. Algumas dessas adaptações, em geral, ficam muito boas, né? Às vezes você vê adaptações de obras que, quando vão ao cinema, às vezes algumas coisas que são acrescentadas deixam o filme mais interessante ou a série mais interessante. Tem outras que, putz, é um desrespeito absurdo, cara. Isso é bastante em filmes de heróis, né? A gente sempre acompanha a HQ, né? A gente fica esperando aquelas coisas grandiosas, né? Tipo, o cara vai adaptar essa forma aqui, tomara que seja legal, tomara que ele coloque aquele personagem, tomara que ele coloque aquela história, né? Tomara que ele se baseie naquela história que eu gosto. E muitas das vezes o cara coloca aquela história que você gosta e fica uma merda, né? Aí você fica triste, porque, poxa, o cara podia ter feito melhor, né? Mas às vezes é um cara igual como você disse, é a visão daquele diretor, né? Não é a visão dos fãs. Mas eu acho que em relação a isso, ainda mais em HQs, assim, o cara tinha que respeitar mais. Não necessariamente teria que ser igual como a HQ, porque o Lucas, um brother meu, falou assim pra mim, mano, eu não gosto quando sai igual, porque eu já vi aquilo na HQ, então eu quero ver uma coisa diferente no cinema. E isso abriu uma concepção legal. Eu falei, realmente, né? E isso só enriquece o mundo, porque você vai ter uma outra representação daquilo que você gosta. Isso me fez mudar o pensamento um pouco. Exato, isso é uma visão muito interessante mesmo, cara. Olhando por esse lado faz todo sentido. Mas aí também acontece uma questão de desrespeito à obra. Por esse precedente aí, o diretor ou o roteirista, tal, ou mesmo o produtor, ele acaba usando isso como desculpa pra poder mudar um monte de coisa da obra que às vezes ele nem gosta da obra, nunca leu a obra, nunca teve acesso à obra e tipo, só porque o estúdio quer levar aquela obra ao cinema, então ele acaba aproveitando aquilo pra falar, não, vou dar minha cara no negócio porque eu quero assim. Aí, tal, mas você já leu tal coisa, tal, não li, não quero ler e vai ser assim, pronto, acabou. Quem tá dirigindo isso sou eu, ou quem tá roteirizando isso sou eu, ou então quem tá produzindo isso sou eu, então o dinheiro é meu e vira aquela bagunça. E daí sai alguns títulos bem lixo, né? Que é desses que a gente já viu aí. É verdade. E não aí, agrada fã nenhum, né? Não agrada o fã, e essa é a parte mais interessante. Não agrada o fã, e por não agradar o fã, acaba não tendo tanta audiência, o estúdio acaba não ganhando tanto dinheiro, e aí o que o estúdio faz? De novo, a mesma porcaria, cara. Olha Quarteto Fantástico, por exemplo. Verdade, é um que... merda, porra! Caramba, os caras fizeram o primeiro filme e deu merda, fizeram o segundo filme e deu merda, aí esperaram alguns anos, lançaram o terceiro filme e deu merda de novo. Os caras lançaram um reboot e fizeram merda no reboot de novo, cara. Não ficou bom mesmo, cara. Não ficou bom, cara. Gastaram o Surfista Prateado, o Galactus que apareceu também. Exato. Por exemplo, são histórias muito boas do quarteto, né? Os caras não souberam aproveitar, né? Mesmo com uma história boa, só que o cara não tem aquela preocupação de fazer o filme, né? Não tô dizendo nem pra fazer pra fã, sabe? Mas tem uma preocupação, porque é baseado numa obra, né? Tem que ter referência, tem que ter isso. Não adianta também o cara querer fazer um filme do zero. Tem que ter a questão da qualidade que é levada ao público e tal. Se você tá adaptando uma obra pro cinema, pra televisão, como algumas séries, você tem que entender que aquela obra tem um público grande de fãs. Você não tá simplesmente apresentando aquilo pra um público novo. Você tá apresentando aquilo primeiramente pros fãs e depois pra um público novo. É verdade, isso aí tem que estar dentro da adaptação também, né, pessoal? Exato. Conseguir colocar o filme de uma forma de quem não é fã também conseguir entender, mas quem é fã vai entender mais ainda, né? E é o que fizeram de uma forma maestral com a série da BBC do Sherlock Holmes. Nossa, que é ótima, né? Assistam, por favor. Assistam, gente, é sério. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Por favor. Entra lá no Netflix, a série tá completa lá no Netflix. Assiste a série lá, gente. Vocês não vão se
arrepender. É fantástica. Mudaram muita coisa da obra do Sir Arthur Conan Doyle, mas essas mudanças ficaram tão geniais, cara, que você compra aquela ideia logo de primeira. Logo no começo mesmo. E é de uma maestria também, né, cara? Porque é a série inteira, tipo assim, ela não chega a perder o ritmo. Eu não quando eu assisti... Isso é incrível, cara. Ela não perde o ritmo. Eu não lembro disso. Não, mas tem episódio que é meio assim. Não, para manter a qualidade, né? É muito bom você ver um Sherlock Holmes e um Watson agindo nos dias atuais com a tecnologia a favor deles e tal. E o Holmes ainda sendo mais rápido do que CSIs. É muito bem feita aquela série. Isso é uma adaptação que vale a pena. É verdade. Pra ser usado como referência mesmo. A gente tem várias adaptações, né? Tem Harry Potter, Jogos Vorazes, né? Tem mais? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, poxa. Bússola de Ouro. O Hobbit, né? O Hobbit. Tem um monte, né? Milhões. Tem milhões aí de adaptações. Mas beleza, mas por exemplo, tem coisa também que o cara não consegue expressar no cinema, que seria impossível, né? Cada filme teria que ter tipo, umas 5 horas. Que é o que tá me preocupando no Assassin's Creed. Então, né, cara? Porque o trailer ficou muito bom. Eu gostei também. Cara, termina o trailer com salto de fé. Aquilo foi sensacional, mano. Aquilo foi sensacional. Mas eu tô preocupado com história, cara. Eu tô muito preocupado com história. Eu acho que eles vão seguir uma linha, tipo o Desmond, né? Vão seguir a história daquele cara. Não sei se vai sair mais de um filme, né? Depende do sucesso. De novo, depende da aceitação do público. De novo, depende do que o estúdio vai fazer. Se vão fazer uma coisa bem feita, se vão fazer merda. Se eu pudesse escolher, eu queria que eles começassem com a história do Altair, né? Eu acho que é uma das mais legais que tem. A história dele virando o mestre dos assassinos lá e tudo mais. Eu acho que é muito, muito bom mesmo. Ou Altair ou Ezio, pra mim já tava bom. O Ezio é bom pra caramba. Um dos dois, né? Voltando, né? Por exemplo, tem várias adaptações, né? A gente tem Harry Potter, temos Senhor dos Anéis, que eu vou usar esses como exemplo, por quê? Porque o autor, ele cria um mundo, né, cara? O cara criou uma fantasia gigante. Exatamente, cara. E, cara, isso é absurdo pra você expressar, tipo, num filme, sabe? Igual a gente tava falando de densidade, né? O cara não consegue mostrar num filme só, o cara não adianta, não tem como, cara. Senhor dos Anéis tem as raças, tem a história de cada raça, tem a história de cada um. No livro você pega detalhado, tudo, né? Senhor dos Anéis e Hobbit, eles são uma parte do universo Tolkien que conta uma história fechada a respeito da Terra-média. O personagem principal do universo Tolkien é a Terra-média. Não tem nem como, né? O cara não consegue trazer para um filme tudo isso, né? Senão teria que ter um monte, milhares de filmes. O cara trazer toda essa densidade. E, às vezes isso, o diretor ele tem que ter esse trabalho, né? De botar o ponto mais importante de cada coisa e tal. No Harry Potter também, muita gente fala que o livro é muito melhor, né? Do que os filmes, porque o livro detalha mais. E isso é que eu acho interessante, sabe, mano? Cada obra tem seu ponto forte, né? O filme às vezes chama a atenção pra você ir lá ler o livro, que é a obra original, né? Vamos colocar assim. E isso é ótimo, porque te desperta aquela atenção. Você fala, nossa, que maneiro esse filme, cara. Gostei pra caramba. Pô, tem um livro, eu vou ler. Aí você acaba gostando mais ainda, sabe? Isso enriquece mais ainda. Uma comparação que eu vi, que eu não gostei muito também, foram dos Jogos Vorazes. Você para pra assistir o filme, mas o livro é muito melhor. Esse é um ponto que você vê a galera saindo do cinema falando. É verdade, sempre tem. Mas no livro é melhor. O livro é melhor, o livro é melhor, o livro é melhor. Então, realmente, esse é um ponto que pega bastante, mas acaba enriquecendo mais o mundo, né? Com certeza. Claro que o cara não vai conseguir passar cada detalhe, tipo, a respiração do fulano, não sei o quê. Não tem como, né? Não tem como. É impossível, velho. Você supre isso com atores muito bons, né? Fazendo um roteiro fiel à obra, que seja bem adaptado.
fãs, para as pessoas que também não são fãs, que talvez venham passar a ser fãs, né? Sim. Por isso que é essa dificuldade, né, do cara criar isso, criar um mundo assim, né? É uma resposta, cara. É uma responsabilidade imensa, cara. Você tá mexendo com milhões de fãs. É diferente quando você cria um roteiro onde você apresenta personagens completamente novos ao mundo. Através do seu filme, você apresenta esses personagens ao mundo e conta a história deles. E quando você tem um livro, uma HQ, ou um mangá, ou uma light novel, ou um conto, ou um poema, algo que já tem milhões de fãs, e aí você pega aquilo, se propõe a fazer uma adaptação e apresentar essa adaptação pra eles e levar outras pessoas a conhecerem aquela obra. É mexer no ninho de vespa, cara. É mesmo? É mexer no ninho de vespa. Nossa. Você vê aí o que foi essa doideira de Batman vs Superman. Realmente, cara, realmente. Apesar de que Batman vs Superman, pra mim, assim, eu achei uma ótima adaptação. Eu gostei bastante mesmo do filme. Claro que tem algumas coisas assim que você fica... Que, por exemplo, no fim lá, não teria por que o Superman, cara, tá levando aquela lança. Por que ele não deu aquilo pra Mulher Maravilha, velho? Meu Deus do céu, aquilo ali consumiu minha mente, cara. Eu fiquei, mas pelo amor de Deus, o cara quer sofrer, mano, o cara quer ser brasileiro, tá no Brasil não, precisa disso. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. Meu, foi um trabalho em equipe meio mais ou menos ali. Eu achei legal, pá. A trilha de novo, a trilha sonora carregou aquela cena. Trilha sonora. Mas não, tá, você entende, tipo, Mulher Maravilha chega, laça o Apocalipse, puxa ele e tenta manter ele preso. Aí vem o Batman, dá um tiro com a granada de Kryptonita, com a granada de gás de Kryptonita na cara do Apocalipse, beleza. Aí você vê o Superman voando, carregando a lança de Kryptonita. Mano, não, cara. Meu, sabe o que era mais fácil de fazer naquela cena? Fala aí, eu vou falar também. Não quer deixar a Mulher Maravilha segurar aquela lança de Kryptonita ali, porque ela tá segurando o bicho com o laço da verdade lá? Beleza, cara. Pô, faz uma coisa diferente. Batman foi lá, meteu granada de gás de Kryptonita na cara do Apocalipse. Meu, faz o Superman chegar em alta velocidade, já que o bicho respirou toda a Kryptonita. Faz o Superman chegar em alta velocidade e ficar esmurrando o cara até não querer mais, enquanto o Batman chegar lá com a lança e enfia a lança no peito do bicho, cara. Ou então... velho, pô, você resolve ou então tudo o Batman ali, carregava o negócio, tentava furar, o Superman dava só um socão na lança, sei lá, pra poder terminar de furar, exato, né? Porque o Batman não vai ter a força de furar o Apocalipse. Pô, beleza. Ou então... exato, mano. Cara, resolveu o problema. Tem que fazer aí, cada um tem que saber das suas limitações, né? Velho, pô, mano, fica querendo fazer sacrifício mano, aí inútil lá, caramba, cara. aí pá. Não, foi legal a cena, foi maneiro, só que eu falei, mas... Não, a cena foi sensacional, mas você poxa, tá fazendo isso, cara? Mano, por quê, cara? Mano? Eu entendi, quiseram mostrar o laço, né? Poxa, muito bom, muito bom. Quiseram mostrar o laço, quiseram mostrar o trabalho em equipe, quiseram mostrar o lado heróico do Superman, caramba. Que ele tá lá disposto a dar vida pelas outras pessoas. Beleza, sem problema nenhum. Mas, cara, pra que aquilo, mas velho? Beleza, né? Acabou, ele vai ressuscitar mesmo. Pra quem não sabe, ele ressuscita, tá? Ele ressuscita e tal. É isso aí. A gente vai ver o próximo filme com o Superman ressuscitado, provavelmente logo no começo do filme. Já acabou. Ou até o meio do filme ele esteja ressuscitado. Pode esperar, a história é assim, ele ressuscita, tá? Então, Léo, a gente falando disso, cara, me veio aquele pensamento assim dos filmes antigos e dos atuais, né, mano? Que tem uma diferença também absurda, né, cara? Exato, porque aí você tem três coisas, né? Filmes antigos e séries antigas que são baseadas em livros, HQs e por aí vai. Você tem filmes novos que também são baseados em séries, em HQs e livros e tal. E tem uma coisa bem interessante que você tem remakes que não deixam de ser adaptações, como por exemplo 11 Homens e um Segredo,
Segredo. É um remake de um filme de 70 e pouco, de um outro 11 Homens e um Segredo, que tinha o Frank Sinatra no elenco, cara. E você tem, tipo, A Morte do Demônio, remake, você tem... Django, né, cara? Django é um remake aí, pode crer. É um pouquinho mais recente. Django, pode crer, é um remake. Você tem... Cara, você tem um monte de filmes que estão saindo, inclusive recentemente, são remakes de filmes antigos, tal, que tiveram bastante sucesso e acabaram tendo continuação. A gente nem sabe, né, cara? Eu acho que a gente, tipo, mano, nem sabia que tinha esse filme aqui. Antigão Exato. Mesmo. Filmes de terror fazem bastante disso, de trazer remakes, né? Os filmes de terror antigo, tipo, tudo bonecão, sensacional, né? Bonecada é muito boa. Tipo, os bonecão lá e ele saía era maneiro que os caras davam aquela tapa, hoje... né, velho? Usava a criatividade ali. Putz, mano, e hoje, com os recursos de tecnologia que você tem, efeitos visuais, efeitos especiais, efeitos práticos, você consegue aí, tipo, cenas extraordinárias e aí é que a gente entra no nosso segundo tópico, né? Às vezes você vai ver um filme antigo e vai ver um remake, você sente toda a diferença que o cinema de hoje tem, né, mano? Por exemplo, cara, filme mais antigo... Você vê isso em O Chamado. O filme mais antigo é muito mais paciente, cara. Você vê a história desenrolar, tem mais diálogos, os diálogos eles se desenrolam mais, né? Isso acontece em Aracnofobia. Já assistiu Aracnofobia? É bem assim, cara, é um filme paciente. A trama vai te envolvendo, tal, vai contando a história, tem os diálogos, as coisas, tal, que nem você tá dizendo aí agora. Isso vai desenrolando a história, né? O diretor, o autor, ele tem aquela mobilidade de mostrar a história mesmo, com calma, né? Hoje em dia já é tudo muito acelerado, né, mano? Acho que combina com a nossa vida também. Hoje em dia é tudo mais rápido, acontece as coisas mais... Você tá assistindo um filme de terror, você tá esperando o susto já. Fala, mano, cadê a parte do susto? Você não tá nem esperando a parte da história desenrolar, te dar aquele medo, né? Aquele fundo obscuro pra você ficar com medo, falar, caramba, mano, isso aí vai dar merda. Não, você quer ver a parte da criança gritando endemoniada já. Quer tomar o susto logo e tal, que nem o Assim na Terra como no Inferno. Naipe, né? É bem nesse naipe. E outras coisas também, cara, tipo, um filme que eu lembro muito disso é a questão da conversa paralela. Isso é uma coisa que eu sempre achei sensacional. Tem nos filmes antigos e as dublagens também deixavam isso, enriquecia o filme de uma forma extraordinária. Eu lembro muito no Rock, quando ele tá andando na rua assim, tá aquele pessoal cantando, aí ele passa no meio da galera, ele fala, opa, aí a galera, ô Rock, e aí, beleza, Rock, beleza. Tipo assim, umas vozes de fundo, uma conversa paralela, sabe, que não tem nos filmes de hoje, assim, é muito difícil. Nossa, cara, é verdade, velho. Eu nunca reparei nisso. Nunca tinha reparado nisso, cara. Putz, é verdade, meu. Isso passa uma tranquilidade no filme, sabe? Isso na cena, assim. Você vê que é uma coisa mais tranquila, descontraída, tem tanta preocupação. Você não tem conversa paralela, você tem ruído de fundo. Verdade. Putz, você tem aquela conversa direta entre o personagem principal com uma outra pessoa, ou personagens subprincipais diretamente. Você não tem aquela conversa que acaba sendo relevante pra cena, sabe? Por exemplo, eu lembro dessa cena justamente por isso, entendeu? Por causa dessa conversa dos caras. Caramba, pode crer, velho. É verdade, mano. Hoje você só tem burburinho, você não tem um áudio definido do que as pessoas estão falando em volta e tal. Não tem nada disso hoje. Caramba, bem observado, hein, cara? Atenção, né? Porque hoje em dia, né? Você não tem isso, você nem dá atenção. O cara não falou nada ali que vai interessar. E isso é muito bacana, mano. Outra coisa também que eu acho, isso é até um ponto negativo, sabe? Quando você encontra um filme assim que ele é mais devagar, eu acho até mais legal, né? Um filme mais paciente e tal. Claro que a história tem que ser boa, né? Porque senão você fica agoniado. Eu fui assistir um outro filme chamado, acho que Lunar, no Netflix, né? E o filme é legal, tem uma ideia legal e tudo mais, só que, cara, o filme ele vai se arrastando de uma forma, você fala, meu Deus, acabou, não? Acaba logo, isso é ruim. Mas ele é adaptação de algum outro filme, cara? Não sei, ele tava lá como indicação, entendeu? Como filme de espaço, né, e tal, de futuro, assim, né? E ele é um filme bem paradão, assim, que aí, por exemplo, o cara já revela o fim da trama na metade do filme, então você perde interesse em assistir o resto do filme, sabe? Aí já era, pior que é. Eu acho que essa questão de adaptação pro cinema, ainda mais o cinema atual, ela tem uma preocupação muito grande em
colocar cenas de impacto, uma preocupação muito pouca em fazer com que essas cenas realmente sejam funcionais. E isso acaba prejudicando muito o roteiro da história. É aquela coisa que a gente comentou também lá no Le Popcast, falando sobre Batman vs Superman. Os caras pegam os filmes pra fazer, eles não se preocupam com uma linha histórica, uma cronologia, uma forma de conduzir a história pelas cenas. Não, a impressão que dá é que o diretor ou o roteirista tal, eles têm a ideia de uma cena e ele constrói o filme a partir daquela cena. Ele não tem a história para que a história culmine naquela cena. Não, ele tem a cena e constrói o filme a partir da cena. Isso é uma coisa que você vê que, pela questão de adaptação da literatura pro cinema, isso fica visível. Muitas vezes, quando um diretor ou um roteirista gostou de uma determinada cena que acontece num livro ou numa HQ, seja lá de onde que ele estiver tirando a referência dele, ele gostou muito daquela cena. Ele combina pra aquela cena, né? Só pra aquela cena. Exato, ele tem ideia daquela cena. Aí o resto do filme que se lasque. E aí, tipo, isso vira um problema. Cena só, né? Exato. Que é o que aconteceu com Deadpool. Deadpool é um filme de uma cena só. Só que Deadpool, diferente desses outros filmes, a história dele se passa em uma cena só, que é a perseguição. Nossa, bem pensado, cara, é verdade. É a perseguição na ponte até chegar lá no cais, lá pra resgatar a namorada dele. O filme se desenrola todo ali mesmo. É onde eles usam mais o CG, né? Onde eles usam mais tudo ali. Esse é o filme. Tem 30 minutos isso, no máximo. Não, às vezes nem isso, tem 20 minutos. Se você cortar os flashbacks, isso é o filme. Tipo, 20 minutos de filme. O resto do filme é só flashback que foi colocado ali no meio. Buscar a mulher, né? Outro exemplo também é o X-Men, né? X-Men é o maior exemplo disso, né? Que o filme, ele culmina pra aquela cena do Mercúrio, que é a cena mais que você fica, nossa, cara, você lembra do filme por aquela cena, você fala, não, a cena do Mercúrio, cara, dele correndo, aquela velocidade estratosférica dele, né? Sim, você aceita aquela cena logo de começo, porque você fala, nossa, que muito louco e tal. Um mês depois, quando você tá conversando com a galera, você não lembra de mais cena nenhuma no filme, mas aquela ali você lembra, mas as outras, você não lembra de mais cena nenhuma. O filme combina pra aquela cena ali, você só ela que vai se tornar memorável, né? Que é errado, né, cara? A gente tem que lembrar, porque o filme todo tem que ser bom, né? Isso é uma questão que deveria ser melhor abordada pelos estúdios, pelas produtoras, pelos diretores, pelos porque não é quantidade, né? É qualidade. Porque... Se você faz um filme de qualidade, você vai ter a gente assistindo aquele filme ali, velho, pra sempre. Mano. As pessoas vão querer assistir aquele filme mais vezes, cara. Olha quantas pessoas assistem De Volta para o Futuro até toda hoje. Vez, não, De Volta para o Futuro. Vou comprar o box de Volta para o Futuro em Blu-ray, sabe? Porque você gosta pra caramba. De Volta para o Futuro em VHS, tem o De Volta para o Futuro em DVD, agora eu quero ter o De Volta para o Futuro em Blu-ray. A pessoa gosta, a pessoa quer. Quando você faz um filme mais ou menos, você só jogou dinheiro fora. E o problema com essas adaptações, né, quando você não tem um cuidado de fazer essas adaptações de uma forma bem feita, você joga dinheiro fora. Você simplesmente pegou a literatura, levou ela pro cinema de qualquer jeito, não agradou o público, que já era fã, e acabou também não agradando o público novo. Sim. Você só jogou dinheiro fora pra fazer aquilo. Foi um prejuízo. E hoje em dia o que culmina pra isso, que é, por exemplo, a diferença da qualidade com a quantidade, cada vez mais diminui a duração do filme, acelera o filme pra poder fazer cenas separadas. O filme acaba não tendo aquele desenrolar, conectando cada cena, sabe? Aquele trabalho que o cara tem que ter de prender uma cena em outra, sabe? E acaba fazendo um filme só cortado, com cenas. Daqui a pouco já deu o final, você falou, caramba. Todo picotado, todo lascado, velho. Isso ferra tudo. Não diz respeito com os fãs, pensa assim, antigamente a gente tinha uns filmes mais que se desenrolavam e às vezes ao mesmo tempo, cara. Só que você assiste o filme e você vai mastigando aquilo dali, pô, o filme é bom. O filme que eu gosto é O Nevoeiro. Ele é um filme que ele é trabalhado devagar, sabe? Ele é bem lento no desenrolar dele, mas aquilo você te fica envolve. Tipo, caramba, o que vai acontecer? Eles esquecem que a nossa imaginação também é uma coisa que, sabe, não é trabalhada rápido. Você tem que deixar a pessoa imaginar, deixar a pessoa entender aquilo, sabe? Nas cenas. É igual você ler um livro. Muita gente gosta de ler o livro porque fala, cara, a minha imaginação faz o trabalho que o cinema faz, sabe? Não precisa ir no cinema, eu imagino tudo. Porque nossa mente é sinistra, né, mano? Não tem coisa melhor quando você pega um livro e você voa. Daqui a pouco você fala, nossa, onde eu tô, velho? Até esqueci que eu tava lendo aqui, tá tão bom que eu voei.
essa parte da literatura é sensacional. Dependendo de quão bom for o escritor, cara, você consegue sentir todas as sensações que são passadas no livro. Você consegue sentir frio, você consegue sentir calor, você consegue sentir medo, euforia, você consegue sentir desespero, consegue sentir ódio, consegue interagir com os personagens, você consegue digerir aquilo de uma forma que às vezes no cinema você não consegue. Por exemplo, esse filme Nevoeiro, pra mim, ele é um filme que ele retrata bem isso. Ele me deixa agoniado, sabe? Você quer saber o que tá acontecendo, o que diabos tá acontecendo, e ele culmina pra uma coisa que eu achei extraordinária. Um dos melhores filmes que eu já assisti. Super recomendo. Muito bom, muito bom. O livro que eu li, que até hoje mais me impressionou com a forma de escrita, e que inclusive é um dos escritores que eu mais tenho como referência pra mim nas coisas que eu escrevo, né? John Gilstrap. O nome do livro é A Fuga de Nathan. Que história sensacional. Eu não vou dar spoilers pra vocês a respeito da história. Vocês estão ouvindo, eu não vou dar spoilers pra vocês a respeito da história, nem vou dizer do que se trata a história, mas procurem John Gilstrap, A Fuga de Nathan. Meu, que história sensacional. E exatamente nesse mesmo naipe que a gente tá falando, a perseguição final, até arrepia, cara. A perseguição final que tem nos 7 últimos capítulos do livro é alucinante, cara. É desesperador. Cara, é um desespero tão grande que você sente conforme você vai lendo aquilo ali, você chega a ficar agoniado de ler, de tão bem detalhada, de tão bem escrito, de tão bem pensado que é a cena e a forma como que o John Gilstrap escreve. Meu, aquele cara é absurdo. John Gilstrap, A Fuga de Nathan. Fica aí a minha recomendação pra vocês. Esse é um livro que eu adoraria ver adaptado ao cinema. Adoraria. Show, duas belas indicações aí pra você. Um livro aí e um filme. Assiste também o Nevoeiro. Muito bom. E isso, assistam o Nevoeiro, recomendação máxima, e leiam A Fuga de Nathan. É um livro já um pouquinho antigo, mas vale a pena vocês lerem. Fica aí a recomendação. Cara, outra coisa antes da gente terminar que eu queria também colocar é que, como antigamente não tinha tanta tecnologia, né, pra ser usada em relação a CG, né, gráfica, né, e como tudo era mais artesanal, né, e como tudo deixava isso muito melhor, né, cara? Sim, efeitos práticos são muito mais críveis do que efeitos visuais, né, efeitos digitais e tal. Você pode ver um cara que gosta de usar bastante efeito prático, é o Christopher Nolan. Ele gosta de usar bastante efeito prático, cara. Isso deixa as cenas muito mais interessantes. Ele usa pouco efeito digital, né? Pouco efeito especial e bastante efeito prático. Isso deixa a cena mais interessante. Assim, que eu gosto é o Alien. Eu acho muito bom, cara. Nossa, os bonecão, cara, né? Muito maneiro. Mas era tão bem feito aquele negócio na época, mas velho. Até hoje quando você assiste, você fala, caramba, é legal de assistir. Porque os caras fizeram aquilo ali, sabe? Sim. Quando ela entra lá no Covil, acho que é no Alien 3, ela pega um lança-chamas, e ela entra, tem aquelas gosmas caindo, sabe? Tipo, caramba, Jurassic Park também. Tudo efeito prático e tal. Os dinossauros eram robôs, olha cara. Isso. Eram robôs, cara. O T-Rex lá era um robô. Não tem nem como você falar, nossa, o gráfico já tá ruim desse filme. Não, cara, não é gráfico. Não é gráfico, mano. Era um dinossauro, era um robô, T-Rex em tamanho real, velho. Isso é muito louco, cara. Mano, muito bom. Então, galera, infelizmente a gente chega ao final de mais um Lepopcast. Eu sei que vocês adoram ouvir as nossas vozes. Eu entendo vocês, eu entendo esse carinho que vocês têm pela gente. Mas, infelizmente, esse Lepopcast fica por aqui. A gente se encontra novamente na semana que vem. Você pode baixar os nossos Lepopcast. Link tá na descrição se você está vendo o nosso podcast pelo YouTube. Se você está ouvindo o nosso podcast direto pelo nosso site, o link fica logo abaixo do player. É só clicar lá, faz o download, aí você pode ouvir a gente a hora que você quiser. Você pode ouvir a gente indo pra faculdade, voltando do trampo, indo pro trampo, no trânsito, na esteira, na academia, a hora que você quiser. Fique à vontade, sigam o Lepop em todas as redes sociais, todos os nossos links estão aí na descrição. A gente tá de volta na semana que vem, galera, com mais Lepopcast pra vocês. Aqui quem falou com vocês foi o Léo e o Rodrigo. Valeu, galera. Até semana que vem. Tudo de melhor pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou.